Todo mundo sabe o que faz um personagem ser chamado de príncipe encantado, né? Bonitão, nobre, corajoso, honesto. Mas será que esse tropo ainda funciona hoje em dia para contar uma história de um personagem? Fala galera, Carlos Pera aqui e hoje a gente vai conversar sobre príncipes encantados, contos de fadas e personagens que não são tão encantados assim. Eu sou quadrinista, professor, editor-chefe do Universo Guará e sejam bem-vindos a essa série onde a gente explora os tropos narrativos que a gente encontra em tudo que é história por aí. E estudar essas coisas para a gente escrever melhor e entender melhor o que a gente consome também. Isso é uma playlist, se você não tá ligado que tem outros vídeos como esse, procura aqui no meu canal, se inscreve no canal logo e assiste todos porque é bem legal. Antes de começar a falar de príncipes, donzelas e todos os problemas que eles podem trazer para sua história, eu queria lembrar vocês que hoje é o último dia para se inscrever no INCO desse semestre. As turmas de quadrinhos já esgotaram, já tem um tempinho, mas ainda tem algumas poucas vagas em desenho e em roteiro. Inclusive, eu acho que desenho tem só uma vaga, se não me engano. Se você pretende trabalhar com arte, você estudar com gente que trabalha com isso profissionalmente todos os dias, como os professores do INCO, é um ótimo lugar para começar. As matrículas acabam hoje e só vão abrir de novo em dezembro para o semestre que vem, do ano que vem, no caso, né, que seria 2023.1. E também tá rolando um concurso de bolsas de 100% também, que fecha hoje. Esse aí você tem que correr um pouquinho para conseguir fazer a parada e entregar a tempo, mas você pode concorrer a um curso de graça no INCO. Link para tudo isso tá aqui na descrição, entrem lá. Vamos lá, vamos falar de príncipes. Para começar, eu queria que vocês entendessem que príncipe encantado, né, o tropo do príncipe encantado não precisa lidar necessariamente com príncipes de verdade, né? É só uma forma da gente descrever uma série de características que o personagem tem e que a gente acaba chamando de príncipe encantado por conta de todo o histórico aí de histórias de cavalaria medievais e de contos de fadas, onde esse personagem era muito comum. Inclusive, em inglês, a expressão para isso é Knight in Shining Armor, ou seja, é um cavaleiro com a armadura reluzente, ou com a armadura brilhosa, que também não é um príncipe, ou não precisa ser. E muitas vezes os personagens não são nem cavaleiros, na verdade, nem príncipe nem cavaleiro, é só um nome que a gente usa para falar sobre essas características que você tá na sequência. Eu quero explicar então nesse vídeo o que é um príncipe encantado, quais são as características que ele teria e como que a gente pode usar ou não ele na nossa história hoje em dia, pro bem e pro mal. A primeira coisa que aparece quando a gente pensa em príncipe encantado é essa origem nobre. Não precisa ser príncipe, não precisa ser cavaleiro, mas ele tem que ter uma origem nobre, uma origem uma família, uma herança histórica de sangue e tal. Isso fazia muito mais sentido na época que esse tropo começou a fazer sucesso lá na Idade Média, né? Porque você tinha essa questão de nobreza e dos camponeses, e a mobilidade social era muito menor do que é hoje, então um camponês jamais poderia ser um cavaleiro, e um cavaleiro, ou príncipe, né? Ou esse personagem nobre não seria um camponês. Em português, essa questão do sangue, da herança é muito mais evidente, porque a gente tá falando de príncipe, né? Que é literalmente um herdeiro de um reino. Mas entenda que essa característica da descendência do personagem, ela pode ser adaptada à realidade que a gente está vivendo hoje, ou vivendo enfim, onde você quer até colocar esse personagem na história, não precisa ser necessariamente medieval. O segundo é que ele é forte, bonito, galã, corajoso. O clássico, né? Muitas mulheres querem o cara, muitos caras querem ser como ele. Isso é uma coisa que acontece até hoje, na verdade, né? Quando a gente acaba confundindo beleza com força, com o cara fortão, o cara maromba, é um cara que é bonitão, porque ser maromba é bonito. Então, um cara forte é um cara bonito, e um cara bonito geralmente é um cara forte, e isso roda dentro do personagem, que acaba sendo corajoso também, porque ele é maiorzão, então ele se impõe mais. Então, um príncipe encantado é alguém que tem uma descendência, né, específica, e é um cara bonitão, desejado e corajoso, um cara que chama atenção visualmente, né? A armadura brilhante da versão em inglês do termo tem a ver com isso, tem a ver com ele chamar atenção. E por fim, talvez o mais importante das características do príncipe encantado é a questão da honra. Ele tem um código de conduta muito claro, muito específico e que ele segue à risca. Ou seja, além de ele ser um cara bonito e elegante e forte e com descendência específica de nobreza ou algo assim, ele é alguém que tem uma moral muito definida e que não é muito dobrável, é um cara que é muito rígido nesse sentido. É o tipo de personagem que daria sua vida pra salvar alguém, daria sua vida pra salvar a donzela que está em perigo, ou que cairia na porrada com um personagem que tá maltratando o outro que é inocente, sabe? Em resumo, é um cara incorruptível, um cara que não tem preço, você não tem como argumentar com ele pra ele se corromper ou algo assim. Não tem como você comprar esse cara. Além do mais, ele é um cara que, por ele ser muito honrado, muito nobre, ele vai tentar ajudar o mais pobre ou menos favorecido sempre que possível. Se você tá achando tudo que eu falei até agora muito fora da realidade, é muito idealizado, é porque de fato, né? Esse tropo é uma idealização de um homem ideal, de uma figura que todo mundo gostaria de ter, gostaria de ser, e na verdade, ninguém é assim. Eu duvido muito que você consiga encontrar alguém no mundo real que tique todas essas caixinhas que eu falei agora. E é sempre bom lembrar, gente, que a ficção, qualquer personagem que você cria na ficção,
não importa quão complexo e quão rico ele seja, rico no sentido narrativo, né? Ele nunca vai ser tão complexo, tão rico e tão interessante quanto a pessoa real. Porque, interessante talvez, mas a pessoa real, ela é muito mais complexa que qualquer personagem, não tem como, tá? Então, a gente pode ter personagens que são assim, e é mais difícil de encontrar pessoas de verdade que sejam assim, porque pessoas de verdade são mais complexas, como eu falei. Inclusive, esse papo de como que nenhum personagem vai ser tão complexo quanto alguém na vida real, daria um outro vídeo, e eu acho que eu quero fazer esse vídeo também, inclusive, porque a gente vai falar sobre camada de personagem, sobre formas de criar personagem. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça esse vídeo. Mas vamos voltar pro príncipe, vai. Agora que você entendeu o que classifica um personagem que é um príncipe encantado, vamos entender como é que a gente pode aplicar ele numa história e fazer ele fazer sentido ou não. E é importante deixar claro, como eu falei no início do vídeo, que o príncipe encantado não precisa ser numa ambientação medieval. Você pode ter um príncipe encantado numa favela do Rio de Janeiro. E aí a ascendência do cara, ao invés de ser uma nobreza, é de um dos caras que, sei lá, construiu a favela lá no início, um dos caras que trouxe bens pra comunidade no passado, e esse cara é um descendente dele. Ao invés de ele derrotar dragões como uma forma de ser corajoso e salvar as pessoas, ele simplesmente luta contra o tráfico, ou ele é um cara que quer fazer as pazes entre o asfalto e o morro. É um tropo, gente, como eu sempre falo aqui, ele é editável, ele é adaptável à realidade. Nunca use o tropo na sua forma crua, sempre cozinhe um pouquinho o tropo para ele ter um gosto específico para sua história. Nossa, eu adorei essa analogia que eu fiz aqui de que o tropo é uma parada crua e que para você usar na sua história você precisa cozinhar e temperar do seu jeito. Vou twittar isso depois. Mas enfim, a ideia é que você pode usar o príncipe encantado em qualquer ambientação, inclusive uma latina contemporânea, porque vai fazer sentido. Eu diria, inclusive, que vai ser até mais interessante hoje, porque você coloca alguém como ele, com esses ideais incorruptíveis e essa moral inabalável, numa situação, no mundo real, no Rio de Janeiro, onde as pessoas não são exatamente assim, ninguém é, e ver como ele lida com essa situação, né, como que ele é meio um peixinho fora d'água, pode ser interessante narrativamente. Porque os ideais de um príncipe encantado são geralmente muito ingênuos, né, são muito idealizados mesmo. Ele acha que todo mundo deveria ser correto e o mundo deveria ser justo. Só que não é. E a gente sabe disso quando a gente fala de narrativas contemporâneas. Então ver um personagem como esse lidando com a dura realidade pode ser um conflito interessante pra caramba. Isso rolou em algumas histórias do Capitão América, inclusive, até a que tá no MCU, né? Ele é um cara de outra realidade, de outro tempo, que tem outros ideais, e quando você coloca ele numa situação cotidiana, contemporânea, ele vê que ele não se encaixa muito bem, ele vê que as pessoas não são exatamente como ele esperava, ele espera muito das pessoas e nunca é retribuído. Pode ser uma forma interessante de explorar esse personagem e dar conflito pra ele, porque senão ele perfeitinho e moral e honesto no mundo onde todo mundo é assim também, meio que não tem história. Outra forma de fazer isso também interessante é colocar ele como o estopim de uma mudança do ambiente. Fazer o que a Kim Wieland chama de arco de personagem plano. O que eu sei que é um meio contrassenso, porque um arco não pode ser plano, mas é um livro muito bom, gente. Leiam esse livro, Criando Arcos de Personagem da Kim Wieland. Nesse livro ela descreve esse tipo de arco, que é interessantíssimo, onde tem uma mudança sim de personagem, mas não é do protagonista, não, do nosso príncipe encantado. É do ambiente ao seu redor. Imagina o seguinte, tem uma situação onde todo mundo é mal, degenerado, sei lá. E esse cara chega, e aí ele fala que as pessoas estão erradas e tenta mudar elas, melhorar a situação delas. Elas não gostam, elas vão contra, elas brigam, e aí depois elas veem que na verdade ele estava certo. Elas começam a perceber que elas estavam vacilando e começam a mudar, a entender que ele estava correto, e elas se transformam pelo exemplo do personagem do príncipe. E a história termina com, na verdade, o príncipe tendo uma opinião desde o início correta, e as pessoas ao redor duvidando dele, e ele mostrando que ele estava certo, e quem muda não é ele, é o mundo ao redor. É um tipo de história que é interessante pra caramba, na verdade, né? É muito usado em quadrinhos, porque o personagem não pode também ficar mudando a cada história, porque eles vão durar por muitos anos. E eu acabei de descrever essa situação dele chegando e mudando a mente das pessoas ao redor, é qualquer episódio do Surfista Prateado dos anos 90, daquela série animada, porque é literalmente isso, todos os episódios. E pra quem me conhece há bastante tempo aqui, sabe que eu adoro o Surfista Prateado. Inclusive, eu ganhei até de um fã aqui do canal, abraço Denis Pinheiro, me deu de presente um leguinho do Surfista Prateado, que eu guardo com muito carinho aqui. Inclusive o surfista, ele é literalmente o Knight in Shining Armor, né, um personagem, um cavaleiro com armadura brilhante, só troca o cavalo por uma prancha e tá ali. Mas beleza, a gente não precisa usar o cavaleiro ou o príncipe encantado numa situação em que ele realmente tem essas características completas e ele é o tropo perfeito. Porque a gente pode pegar aquilo ali e trocar alguma coisa, como por exemplo, ele é um personagem que ele tem tudo ali do cavaleiro, né, do príncipe encantado, mas ele não tem a ascendência nobre. E aí você vai provar pros leitores que você não precisa de ascendência nobre pra ser alguém do bem, ou ser alguém correto ou justo. Isso rola com aquele filme com o Heath Ledger, que ele não é um
um cavaleiro, não tem ascendência, mas ele começa a virar um, e aí todo mundo acredita nele, pra mostrar que qualquer um pode ser um cavaleiro, só depende de você e não do seu nascimento. É sempre interessante a gente pegar esses tropos e subverter, gente, sempre interessante. Inclusive, parodiar, na verdade, porque como esse tropo é muito velho, ele tem mais de 800 anos, 900 anos, sei lá, quando começaram as histórias de cavalaria medievais, não tem muito tempo. Então pegar essas características e subverter mesmo pode ser bem interessante. Então parodiar essas histórias, né, mostrar esse cara sendo quase infantil num mundo em que ninguém liga pra esses conceitos, pode ser interessante pra caramba. Mas eu acho que subverter, a melhor forma de subverter é o que fizeram em alguns casos que eu vou citar aqui, que é quando você pega esse personagem, ele tem a moral, ele tem a força, né? Ele tem tudo que ele precisa, até a ascendência de vez em quando, mas o código de conduta dele, o código moral dele é um código problemático. E ele é muito sério, muito leal a esse código, porém o código tá errado. Isso leva a um personagem que ele é leal, porém, às vezes até mal, sabe? Um exemplo disso é o Rorschach, que ele tem um código de conduta muito claro, ele quer o bem das pessoas, ele quer que as pessoas fiquem, enfim, tenham menos crimes, tenham menos problemas na vida. Ele é um herói no sentido mais literal do termo, mas ao mesmo tempo ele é um babaca, ele é misógino, ele é racista, ele é um conservador bizarro. Então é uma espécie de príncipe encantado que não é exatamente encantado. Outro exemplo mais contemporâneo disso é o pacificador da série e do quadrinho, né? Que ele também tem um código muito específico de conduta, só que é um código bizarro. Ele mata pra cacete pra fazer a paz, sabe? O que é interessante como narrativa, mas torna o personagem sendo realmente uma hipocrisia ambulante. E eu acho que esse tipo de personagem agora, né, essa subversão, essa corrupção do príncipe encantado tá muito em voga no momento, porque a nossa realidade, infelizmente, tem um monte deles por aí, né? Um monte de gente falsa moralista que acha que tá lutando por ideais superiores e que tem uma moral superior aos outros, mas na verdade usa isso como desculpa para cometer atrocidades no dia a dia. Essa galera justifica ser escrota com pessoas na padaria com um discurso destacado de uma realidade que assim, não, isso não precisaria ter acontecido se o mundo fosse como deveria ser, num ideal hipotético infantil mesmo. E eu imagino que vocês estão assistindo esse vídeo e entenderam muito bem o que eu tô falando aqui e que tipo de mentalidade gera esse pensamento. Mas enfim, eu acho que chega por hoje Príncipes Encantados, já deu. Eu queria de vocês aqui nos comentários sugestões de princesas encantadas, porque esse é um tropo que por conta de papéis de gênero que a gente tá para homens e mulheres desde sempre, acaba sendo muito, muito, muito associado a homens. Então é sempre o homem que é esse cara com a moral inabalável e com a força e a beleza e a ascendência. Então coloca aqui embaixo princesas que são assim, né? Cavaleiras de armadura brilhante, pra eu conhecer, que eu quero conhecer mais. Porque eu sei que tem, e inclusive é uma ótima forma de subverter o tropo, né? Agradeço a quem ficou até o final e quero aproveitar para dar alguns avisos importantes. Fiquem aqui mais um pouquinho. Como eu falei no início, as matrículas do INCO acabam hoje, o link tá aqui embaixo. Se você não quer se inscrever ainda, pelo menos dá uma olhadinha lá no INCO, é bem interessante, se planeja pro semestre que vem, porque as turmas costumam fechar cedo, como quadrinhos fechou tem mais de 2 semanas, eu acho, pra você se preparar para dezembro, quando vier o próximo semestre. Falando em INCO, meus alunos estão com o projeto no Catarse. O último semestre acabou de entregar os trabalhos, a gente vai imprimir e vai publicar os quadrinhos dos alunos, como sempre faz. Então no Catarse, você pode apoiar agora, tem acho que mais 5 dias de campanha. A gente já fez o Emboscada, já fez o Cabana Tropical e agora vai fazer o Ruínas Submersas, que é bem mais grosso que os outros. Tem muito mais aluno, o curso cresceu e vai ser bem legal. A gente vai levar esse livro no FIC, agora em agosto, lá em BH, para eles terem a primeira oportunidade de publicarem quadrinhos e venderem quadrinhos em evento. Serem autores de verdade pela primeira vez, assim. O link tá na descrição também, apoia lá e tem várias recompensas interessantes com preço promocional, até de quadrinhos da Guará também. Se você gosta de bater papo sobre esse tipo de assunto, falar de narrativa, falar de personagens, de roteiro, a gente tem um servidor no Discord da Guará, onde você pode ter contato direto com os artistas da Guará. A gente bate papo lá direto, conversa, faz reunião. Tem até como você ver alguns spoilers de produções da Guará, porque a gente acaba fazendo reuniões abertas de vez em quando pra galera que estiver lá assistir. Link tá na descrição também. Você pode me seguir nas redes sociais todas. Eu falo sobre esse tipo de coisa aqui, falo no TikTok, falo no Instagram, falo no Twitter. Me segue lá também pra você conhecer o que é o dia a dia de um editor, porque são várias doideiras que eu faço. Você pode virar membro do canal também, e aqui embaixo tem um botãozinho pra você botar um dinheirinho pra mim aqui no canal, e esse dinheiro vai ser convertido sempre em apoio à cena brasileira. O dinheiro não vai pra mim, o dinheiro vai para apoiar projetos, para financiar independentes, autores e artistas. E você pode também mandar o seu quadrinho para mim, na caixa postal que tá em algum lugar aqui também. E eu recebo, faço um jabazinho e tento dar um feedback para vocês do que vocês mandarem para mim. E eu acho que é isso. Comenta aí aqui embaixo que eu tô bem curioso para conhecer princesas encantadas, tá bom? Valeu, gente. Aquele abraço. Até semana que vem.